Olá, sétimo ano! Vamos hoje ver expressões algébricas e sequências. É continuação da nossa aula de expressões algébricas. Só que agora nós vamos trabalhar com sequências. Esse conteúdo vocês já viram em séries anteriores e agora a gente vai aprender a escrevê-lo através de uma expressão algébrica. Analise a sequência numérica abaixo e determine os 5 próximos termos. Então, coloquei aqui como exemplo 75, 78, 81 e quero saber quem são os próximos 5 termos. E também gostaria de saber qual é a regra usada para a construção dos termos dessa sequência. Em primeiro lugar, se nós analisarmos, de 75 para 78, o que aconteceu foi um aumento de 3 unidades. Certo? 75, 76, 77, 78. Será que a mesma coisa acontece de 78 para 81? Então vamos ver. 78 para 81. 79, 80, 81. Ou seja, está aumentando de 3 em 3. Então, se isso aconteceu para os dois, eu posso dizer que a regra é aumentar o anterior de 3 em 3. Então, eu vou fazer 81 para a próxima sequência, a mesma coisa. Então, 81 mais 3 vai me dar 84. Para o próximo, 84 mais 3, que vai me dar 87. 87 mais 3, que vai me dar 90. 90 mais 3 vai me dar 93. 93 mais 3 vai me dar 96. E completamos assim a sequência. 84, 87, 90, 93 e 96. Qual a regra usada para a construção dos termos dessa sequência? Nós podemos dizer que a regra é o número anterior somado a 3, ou acrescentar 3, ou somar 3, tanto faz, somar 3 ao número anterior. Isso é simples, né? Vocês já fizeram isso em várias séries, acho que desde segunda, terceira série faz esse tipo de cálculo. Só que vocês não sabiam. Essas sequências recebem o nome de sequências recursivas, pois os termos são definidos a partir de termos anteriores. Então, o que é novidade? É o nome, sequências recursivas. Elas são sempre aquelas que eu preciso saber o termo anterior para saber o próximo. Por exemplo, aqui, descubra a regra de formação e determine os 3 próximos termos da sequência. Se eu pensar de 3 para 9, 3 para 9 pode ser que aumenta 6, certo? Agora, de 9 para 27, se eu aumento 6 em 9 e obtenho 27? Não, né? Se eu colocar mais 6, eu vou ter 15. Então, nesse caso, eu não posso dizer que é somar 6. Por isso que eu preciso ver sempre o próximo. Se ela fecha para um, fecha para outro, beleza. Mas nesse caso, o 6, embora seja 3 mais 6, 9, não fecha para o 27. Então, eu tenho que pensar em outra regra. E se eu pegar o 3 e multiplicar por 3, eu obtenho 9? Sim. Beleza. E será que se eu pegar o 9 e multiplicar por 3, eu obtenho 27? 9 vezes 3, 27. Poxa, então é isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3, vou multiplicar por 3 e vou obter 9. 9 eu multiplico por 3, obtenho 27. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Multiplico por 3. Então, eu vou pegar o 27 vezes 3. 7 vezes 3 são 21. 2 vezes 3, 6.
mais 2, 8. Então, eu digo que o próximo número é 81. E faço a mesma coisa. Multiplico por 3. 81 vezes 3. 1 vezes 3, 3. 8 vezes 3, 24. Vou ter 243. Que também eu vou multiplicar por 3. 243 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Sobe 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. E chego ao último número dessa sequência, 729. Certo? E qual é a regra? A regra, eu poderia dizer que eu peguei o anterior e multipliquei por 3. Ou, multiplicar por 3 não é fazer o triplo? Então, eu posso dizer que a regra é triplicar o número anterior. Mas ela pode ser escrita com outras palavras, tá? Vamos ver o próximo exemplo. O próximo exemplo eu tenho 240 e ele diminui para 120. Ah, então será que se eu subtrair isso vai dar certo? 240 menos 120 dá 120. Poxa, eu acho que pode ser. Então, se eu fizer 240 menos 120, eu vou ter 120. E se eu fizer 120 menos 120, vou ter 0. Peraí, mas não são 1, 2, 3 números. E aqui eu tenho 7,5. Poxa, mas aqui eu já zero se eu fizer 240 menos 120. Então eu não posso usar essa primeira regra que eu pensei. Vamos pensar em outra. O que eu faço com o 240 para que ele se transforme em 120? Se eu for ver, 240 é metade de 120. Aliás, 120 é metade de 240. O que eu faço? Divido por 2. Será que se eu continuar essa regra, 120 dividido por 2, me dá quanto? 60. Pode ser, né? Agora pelo menos eu não zerei. 60 dividido por 2 me dá 30. E 30 dividido por 2 vai me dar 15. E 15 dividido por 2 dá 7,5? Sim. Então, a regra é usar a divisão por 2. E o que é dividir por 2? É encontrar a metade. Então, eu posso dizer que a regra é metade do número anterior. O que eu faço para encontrar o próximo número? Eu faço a metade do número anterior. Ou eu posso dizer número anterior dividido por 2, que é a mesma coisa, certo? Então, sequências que precisam do conhecimento do número anterior, eu chamo de sequências recursivas, certo? Nós vamos agora para um outro tipo de sequência. Essa sequência aqui, considere a sequência de quadrados formados com palitos. Primeira coisa, eu tenho que ver aqui que são quadrados. Quadrados, a característica é que ele tem 4 lados iguais, certo? E para formar esses quadrados aqui, foram utilizados palitos. Então aqui eu tenho, para o primeiro quadrado, eu tenho 4 palitos, ó. 1, 2, 3, 4, no primeiro quadrado. Beleza, vamos ver o segundo. No segundo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palitos. Correto. E no terceiro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palitos. Ok, tá escrito aqui embaixo. Mas como que eu faço para ir da primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta? Vamos analisar aqui. Se eu pensar aqui, cada quadrado tem 4 lados, como nós vimos lá. 4 lados vezes, no primeiro eu usei um palito. 4 lados vezes um palito, que dá 4 palitos. Concordam? O segundo, eu usei 2 palitos em cada lado. Então, 4 lados vezes 2 palitos,
que vai me dar 4 vezes 2, 8 palitos. Beleza, tá fechando o raciocínio. Na terceira, vejam, eu tenho 3 palitos em cada lado. Então, eu vou fazer 4 lados vezes 3 palitos e vou fazer 4 vezes 3, 12 palitos. Beleza. E agora, como que eu faço para fazer a quinta figura? Mas para fazer a quinta eu preciso da quarta? Eu não tenho a quarta, como é que eu já vou ir para a quinta? Gente, aqui é importante nós prestarmos atenção numa coisa. Quando eu tinha a primeira, era a posição. A segunda figura é posição. Terceira figura é posição. Quarta figura, quinta figura, sexta figura, isso são posições. Observe, a primeira não tinha um palito por um palito aqui? A segunda, 2 palitos por 2 palitos. A terceira, 3 palitos por 3 palitos. Então, eu posso observar que a ordem, a posição da figura é a quantidade de palitos que tem na lateral. Então, se eu percebo que aqui tem 13 é a terceira, 2, 2 é a segunda, 1 é a primeira, então a quarta seria 4 palitos de cada lado. E a quinta? A quinta seriam 5 palitos de cada lado. Então, por que 5? Porque eu tenho quinta figura. Então, o que eu faria? Eu faria 4 lados vezes 5 palitos, que vai me dar 4 vezes 5, 20 palitos. E a sexta? 4 lados vezes a posição dela, que é a sexta figura, vezes 6 palitos. 4 vezes 6, 24. E assim eu poderia continuar fazendo. Mas, qual é a regra de formação dessas figuras? Então, para isso, nós vamos usar aqui uma nomenclatura. O que eu quero é número de palitos, certo? Eu vou dizer que número de palitos eu vou representar pela letra N. N de número, tá? Eu vou dizer, eu dependo da posição, não é isso? Ó, quinta posição, multipliquei por 5. Sexta posição, multipliquei por 6. Eu vou dizer que a posição eu vou representar pela letra P, certo? Então, o número de palito N, posição P. Em todas elas, eu usei a quantidade de lados que o palito tem, que é 4. Então, será que a regra de formação poderia ficar da seguinte forma? N, que é o número de palitos, é igual a 4 lados, que foi o que eu sempre utilizei, 4 lados, vezes a posição da figura, que eu vou representar pela letra P. Concordam com essa regra? Ó? N, número de palitos. 4 é o 4 lados. Ó, 4 lados, 4 lados, 4 lados, 4 lados. E P é a posição. Primeira posição, segunda posição, terceira posição. A quarta nós não temos aqui, a quinta e a sexta. Então, eu escrevi uma expressão algébrica que me determina o número de palitos em qualquer posição que eu queira. Então, eu não preciso saber a anterior para saber quantos palitos eu terei na próxima. Eu preciso saber a fórmula, essa regrinha aqui. Então, vejam aqui. Aqui diz assim, ó, quantos palitos serão utilizados para construir a 24ª figura? Nossa, mas será que eu tenho que passar por todas? Não. Nós já vimos que tem uma regra. Então, eu vou usar a mesma regra. N é igual a 4 vezes P. Lembrando que eu chamei de N, o número de palitos. E não é o que eu quero saber? Quantos palitos? E a posição eu chamei de P. Então, eu vou dizer que N, que é o número de palitos, é igual a 4 vezes... Qual é a nossa posição? A nossa posição aqui é a 24ª. Então, eu faço vezes 24. Então, eu vou dizer que N é igual a 24 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 2, 8. Mais um que subiu, 9. Então, eu sei que na 24ª posição, eu terei número de palitos igual a 96. Ou seja, 96 palitos para a 24ª figura. Compreenderam? Então, vejam, essa
regra que nós colocamos aqui, ela não depende de eu saber quem era a anterior, porque eu posso usar a fórmula. E quando isso acontece, sequências como essa recebem o nome de sequência não recursiva, pois um termo pode ser determinado por uma fórmula, sem precisar recorrer ao termo anterior da sequência. Então nós temos dois nomes para a sequência. Sequência recursiva é aquela que eu preciso conhecer a anterior, que foi os exemplos que eu dei na primeira folha que eu mostrei para vocês. E agora, quando eu consigo criar uma fórmula, como essa, n é igual a 4 vezes p, eu tenho uma fórmula. Então, se eu quiser saber qual é a 15ª figura, eu sei que é a 15ª posição. Então, basta colocar n é igual a 4 vezes a 15ª. E eu vou saber que 4 vezes 15 são 60, então teria 60 palitos. Então, eu uso única e exclusivamente uma fórmula, certo? Então, sequência não recursiva é determinada por uma fórmula e não precisa saber o número anterior, certo? Então, bons estudos para vocês, façam as atividades referentes a isso e até a próxima videoaula. Tchau!